A cabanagem. Na província Grã-Pará, desde a luta pelo conhecimento da independência entre os anos de 1822 e 1824, a região viveu um momento de muita instabilidade política. A palavra cabanagem se referiu aos moradores de cabana e também a um chapéu de palha de abas largas e caídas. A palha do chapéu representava a população pobre. Na região, os escravos eram em menor número que os índios. Em 1833, o governo regencial elegeu Bernardo Lobo de Souza para governar. O seu governo foi de forma opressiva e autoritária. Por esse motivo, em 1834, as manifestações de rua aumentaram e o governo reprimiu o movimento, prendendo principais líderes, alguns deles como Batista Campo, Eduardo Angelim, os irmãos Vinagre, Antônio Francisco e Félix Clemente Malcher. Alguns tempos depois, os rebeldes foram presos e os militares queimaram a fazenda de Malcher. Dias depois, várias pessoas lideradas por Antônio invadiram a capital. Após a morte de Lobo de Souza, Malcher passou a governar, mas Malcher focava só no seu grupo e queria a província unida ao Brasil, enquanto a maioria queria se separar. Francisco e Eduardo Angelim planejavam iniciar uma nova revolta, mas Malcher descobriu e prendeu Angelim e iniciou uma batalha com Francisco. A tropa de Francisco venceu e, após sua morte, o corpo de Malcher foi arrastado pela cidade. Logo depois, Francisco entregou o poder a Manuel Jorge Rodrigues, devido à intervenção do Estado. Os cabanos indignados se abrigaram no interior. Manuel Jorge ordenou que Francisco fosse preso. E, então, a capital foi atacada novamente. Dessa vez, sob o comando de Antônio e Eduardo Angelim. Antônio foi morto e Eduardo Angelim assumiu o poder. Como o governo de Angelim não foi consolidado, a regência pôde nomear Francisco José de Souza Soares de Andreia como novo presidente. Logo depois que foi nomeado, ele ordenou o começo à caça ao cabanas. Meses depois, foi realizado o bloqueio naval para evitar a fuga dos cabanos. Angelim fugiu, mas meses depois foi capturado. O resto dos cabanos lutaram até 1840. A revolta acabou com mais de 40 mil mortos. Em 1985, foi construído um monumento em homenagem aos cabanos. Ele foi construído para marcar a comemoração dos 150 anos do movimento que ocorreu então na província do Grã-Pará. A Sabinada foi um levante armado ocorrido na província da Bahia, entre novembro de 1837 e março de 1838, tendo como palco principal a cidade de Salvador. O nome do movimento se deve ao seu líder, Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. Podemos citar como principais causas da revolta a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província, pois aos olhos dos revoltosos o governo regencial era ilegítimo. E também o recrutamento obrigatório imposto aos baianos em função da Guerra dos Farrapos. A intenção dos revoltosos era apenas constituir uma república baiense, até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Portanto, sua insatisfação foi estritamente dirigida ao governo regencial. No dia 7 de novembro de 1837, um grupo de revoltosos comandado por Francisco Sabino se sublevaram em Salvador. Esse grupo conquista a simpatia das tropas do Forte de São Pedro, as quais aderiram ao movimento e auxiliaram na conquista da cidade. Os revoltosos tomaram o poder e, em seguida, proclamaram a República.
Contudo, depois de 4 meses de resistência, o governo de Feijó enviou tropas para a cidade e reprimiu o movimento, levando à morte de mais de 1.300 pessoas e à prisão de mais de 3.000. O líder Francisco Sabino foi expulso da cidade e obrigado a se dirigir para outra província do Mato Grosso. A Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos foi um conflito armado que ocorreu no Brasil entre 1835 e 1845. Também conhecida como Revolução Farroupilha, a guerra teve como principal objetivo a luta pela independência da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. A revolta teve início em 20 de setembro de 1835, quando os líderes farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves da Silva, proclamaram a República Rio-Grandense em Porto Alegre. Os motivos da revolta incluíam a insatisfação com a centralização do poder no governo imperial, a cobrança de impostos abusivos e a falta de representatividade política da região. Durante os 10 anos de guerra, foram travadas diversas batalhas entre os insurgentes e as forças imperiais, com momentos de avanços e recuos de ambos os lados. A Guerra dos Farrapos teve grande impacto na economia e na sociedade do Rio Grande do Sul, como a destruição de plantações e as propriedades, além de morte de muitos civis e militares. Em 1845, após um acordo de paz entre os líderes farroupilhas e o governo imperial, a guerra chegou ao fim. No entanto, as principais reivindicações dos revoltos, como a autonomia da região e a diminuição da carga tributária, só seriam atendidas anos depois, com a promulgação da Constituição de 1891. A Guerra dos Farrapos é considerada um dos principais movimentos separatistas da história brasileira e um marco na luta pela autonomia regional. A Balaiada. A Balaiada foi uma revolta popular que ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Nessa época, a economia agrária do Maranhão atravessava uma grande crise. O algodão era a principal riqueza da região e o algodão estava tendo muita queda no preço e os compradores do exterior estavam parando de comprar devido à grande concorrência do algodão que era produzido nos Estados Unidos. Com os problemas econômicos no Maranhão, quem mais sofria era a população pobre da província, que era formada por vaqueiros, sertanejos e escravos. Esses trabalhadores uniram-se para lutar contra a miséria, a fome e a escravidão e os maus-tratos que sofriam. E havia insatisfação de alguns profissionais urbanos, que formavam o chamado bem-te-vis. Foram os bem-te-vis que iniciaram a revolta contra os fazendeiros da província, com a ajuda dos sertanejos pobres. Os principais líderes dessa revolta foram Manuel Francisco dos Anjos, fazedor de balaios, de onde surgiu o nome Balaiada, Cosme Bento das Chagas e Raimundo Gomes. Mesmo com pouca estratégia, os rebeldes balaios conquistaram a cidade de Caxias, mas o objetivo dos líderes não eram muito claras, então o poder foi entregue aos bem-te-vis, que nesse momento estavam preocupados em conter as rebeliões dos sertanejos. Para combater a revolta dos balaios, o governo enviou tropas, que comandadas pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias. Já nessa altura, os bem-te-vis já haviam abandonado os sertanejos e apoiavam as tropas governamentais. Esse combate foi bastante duro e violento. A perseguição terminou somente em 1841, mas já tinham morrido cerca de 12.000 sertanejos escravos. A Balaiada não tinha um projeto público definido. Também não foi um movimento único e harmônico, e sim um movimento armado organizado por sertanejos tomados pelo anseio de conquistar a justiça.